Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Aonde Vamos, um podcast novo que nasceu em 15 de abril e já conta com mais de 3.000 seguidores. Então eu já começo pedindo para você, se ainda não segue o nosso canal, aperta o sininho, curta esse vídeo, deixe seus comentários. Qual é o nosso objetivo? Buscar sempre pessoas que possam nos ajudar a pensar e a entender as questões que nos mobilizam, instigam, preocupam, fascinam e iluminam. E nos tempos que estamos vivendo, todas essas juntas e misturadas aqui têm nos feito refletir muito. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu gosto bastante, não estou mais envolvida diretamente nessa área, mas a gente não pode deixar de olhar para o que está acontecendo no capital, né? O capital que circula aí pelo mundo e que manda no mundo. E hoje nós temos um convidado muito especial, que eu já queria a gente estava para marcar essa vinda dele aqui já desde o começo do canal. Manfred Bach, muito bem-vindo, Manfred. Obrigado pelo convite. Sorte para você. Obrigada. E realmente você tem razão. Primeiro, pela proposta, né? Tem mais que esclarecer do que complicar. E realmente concordo com você, seguindo a linha do velho barbudo, quem manda é o capital. É, né? As pessoas têm que aceitar. Quem manda. Vamos traduzir, vai. Vou usar a linguagem do velho barbudo mais simples. Quem manda é o dinheiro. É. Deixa eu apresentar para vocês o Manfred. Ele é formado em economia pela PUC, Um filho da PUC. um filho da PUC. Terminou o curso em 91. Depois ele fez mestrado em administração pública pela FGV em 97. Deu aula por 34 anos. É professor de diversas disciplinas na área de economia, microeconomia, macro, mercado de capitais, enfim. Mas o Manfred tem uma peculiaridade muito interessante. Ele foi trader. No tempo em que a bolsa, não sei se todo mundo já viu essa imagem, mas era uma É o imagem que Parque dos Dinossauros. era No uma YouTube tem. tem? É só procurar. Não, eu me lembro disso, na Não, TV, você é novinha, você não pode. Você viu na TV. eu vi na TV, eu lembro bem, Telefones aqui. tinha alguma mulher naquelas mesas? Não, né? Chegou no antigo pregão da Bovespa, chegaram, mesmo no final dos anos 80, comecinho dos 90, chegaram a ter 2 mulheres na Bovespa, no Uau. meio de todos nós lá. É, porque eu ia falar, era um bando de homem com a mão levantada, gritando. Você pode falar que era um ambiente machista, mas duas corretoras de banco, que eu não vou dizer o nome, colocaram duas mulheres na Bovespa, se eu não me engano, que eram 2 bolsas, para quem não sabe, a Bovespa de ações, e tinha um outro pregão pertinho de lá no centro, que era o do futuro, dos derivativos. Na mesma época, se eu não me engano, teve 2 na Bovespa e 2 no futuro. E eu posso dizer para você que elas não tiveram problema nenhum. E também, muito interessante você lembrar, porque fazia tempo que ninguém falava isso. Uma eu me lembro bem, chamava Silvia. Na hora da porrada, porque na hora da porrada lá, ninguém vê se é homem, se é mulher, se toma porrada, toma lapiseira, toma rasgar a camisa. Elas nunca pediram para ser, vamos dizer assim, colocadas de uma forma diferente. Elas entraram no meio da roda lá, Tomaram porrada, tomaram porrada como se fosse igual. como se fosse um ringue. E depois, quando eu fui para a mesa de operação, né, que eu fui quase chefe de mesa, para quem não sabe, a mesas de operação, não do meu tempo, desde o meu tempo para cá, se eu não me engano, tem muito mais mulher que homem. Ah, é? A mesa de operação nunca teve. Mesa de operação deveria ser um estudo para esse pessoal aí que é. Antropólogos? Não, esse pessoal que tem preconceito com L, com G, com X, com Y. Ah, tá. A mesa de operação resolve isso na hora. Ela não tem preconceito. Ela é Desde colorida. que sai resultado. Ah. Não, é Aí, verdade, é de verdade. novo, o que manda é o capital. Não, mas foi bom você lembrar, porque isso é que eu falava nas minhas aulas de mercado de capitais. Mesa é um lugar democrático. Ninguém quer saber o que você é, desde que dê o Desde que dê resultado. lucro. Então, assim, sempre teve mulher na mesa. E eu vi muitas traders mulheres. Por sinal, normalmente mulher na mesa de trader é melhor do que homem. Porque elas são mais organizadas.
Interessante isso. E em prova de economia também. Olha só. Mais de 10-0. Sério. Então, assim, sempre teve, Regina. Eu comecei em 86 e nos anos 80 já teve época que quem falava comigo no telefone era mulher, não era homem. Você chegou economista-chefe, né? Você estava falando? Cheguei. Da onde? Hoje ela foi vendida há um tempo atrás, mas depois que eu saí da SLW Corretora, ela era o braço direito lá. Tinha muito mais players no nosso mercado financeiro, né? Não. É difícil falar. Fechou muita corretora. Mas teve não, muita tá, diminuiu foi mas o teve varejo, né? é, Os bancos de varejo. mas teve muita fusão. Tô falando mais da corretora, né? Sim. Porque renda variável só corretora pode operar, né? Tá. Mas assim, teve muita fusão. É difícil falar, porque depois apareceram os escritórios independentes. Eu acho que hoje tem mais do que tinha. Escritório independente é uma forma, vamos dizer assim, mais barata e menos burocrática em relação às normas CVM, Banco Central. Não que eles não sejam regular, mas é um sistema mais barato que ter uma corretora. É caro ter uma corretora. Entendi. Agora, nós vamos entrar hoje num tema. Para quem não está acompanhando, assim, nós todos, acho que todos os brasileiros estão acompanhando desde as eleições nos Estados Unidos, né? O Trump foi reeleito, não diretamente, mas enfim, um segundo mandato do Trump nos Estados Unidos. E dessa vez ele está bem mais agressivo, vamos dizer assim, do que no primeiro mandato, né? E tem uma figura que vale estudar, pesquisar sobre ela, que é o Curtis Yarvis. O Manfred está mergulhado agora nessa personagem, inclusive junto com o professor Beluso. Quem é esse cara, né, Manfred? Assim, por cima, ele é um cara da área de tecnologia que estudou na Brown University e influencia os principais empresários das Big Techs. Tem um blog com milhões de seguidores. Nasceu em 1973, então é um cara jovem, de 52 anos de idade. Interessante, né? Que até ele se formar e o começo dele de estágio, ele era chamado de hippie. Ele virou de um lado para o outro, de repente. É engraçado, porque o Vale do Silício tinha um perfil, né? E se transformou completamente de, sei lá, 15 anos para cá. As pessoas que conviveram com ele no Vale do Silício no inicial, quando ele montou uma empresa de tecnologia, falavam que ele estava mais pro hippie, não o hippie dos anos 60, mas cabelão e tal, tipo que nem o Bill Gates no começo. E de uma hora para outra, quando ele virou blogueiro, mudou. E aí Esses tipos são os mais perigosos. Pois é. Aí por que a gente, né? Não é por acaso que a gente queria tratar dele aqui hoje. O que pensa Yarvis? No verão de 2008, ele usando um pseudônimo, né? Mencius Moldbug. Ele escreveu uma carta manifesto dizendo que o igualitarismo... Isso mesmo, esse é o lema maior dele. É a razão dos males da sociedade. Veja bem. E se quem pensa o contrário, pensa assim graças à mídia e às universidades. Posso fazer um adendo? Para as pessoas levarem a sério. Porque em 2008 ele não era... Né? Sim. Só para fazer um adendo antes de você continuar. Quando ele escreve em 2008, com o pseudônimo, ele fala que a guerra é contra a catedral. A catedral seria a junção da mídia com as universidades, que essa seria a desgraça. Agora, recentemente, há 2 semanas atrás, numa entrevista que ele deu para grande articulista do Financial Times, a Gillian Tett, um dos funcionários do Dodge, que eu não lembro o nome, tem vários que são ligados ao Yarvis, falou o seguinte: já começamos a derrotar a catedral. Então, que é isso que leva a sério o que ele falou em 2008, porque o próprio funcionário hoje, em 2025, um dos subsecretários, alguma coisa de um escritório lá do Dodge. O Dodge, só para quem não sabe, é o Departamento de Eficiência Governamental, que foi chefiado pelo Elon Musk, mas que o Musk agora saiu, né? A ideia do nome Dodge é do Yarvis. É o nome, inclusive? Porque um dos lemas dele é que tem que mandar embora todos os funcionários públicos. Que hoje virou a sigla RAGE, aposente todos. E se vocês olharem
mesmo depois da saída do Musk, que chefiava o Dodge, ele levou 5 garotos, 5 nerds garotos para comandar o Dodge, e eles estão lá ainda, o Musk saiu. E tem mais 2 que eu não lembro o nome, porque são tanto nomes, são ligados ao Jarvis, e um deles comentou: estamos vencendo a catedral. Então, o que ele falou em 2008, existe essa coisa contra a catedral, a mídia. A mídia e a academia. O Jarvis é mais radical. Não é à toa o ataque às grandes universidades dos Estados Unidos, né? E Harvard está pintando, né? E o Jarvis é mais radical. Não é que tem que tirar a doação como o Trump está fazendo. É acabar mesmo. Não, fechar. Ele fala que o eixo do mal, que é a catedral, que essa é a luta contra. Que é a imprensa e a universidade. Ele fala a mídia. Mídia e imprensa. Como se fossem sócios, associados, que eles trabalham os dois na mesma área. Tanto a mídia, vamos dizer assim, vendendo o discurso, para você explicar que nos Estados Unidos é diferente, né? Nos Estados Unidos, quando você fala que o cara é liberal, ele é mais para a esquerda, diferente de falar no resto do mundo quando você fala liberal. Sim. Então ele fala que tem o liberal progressismo, negócio do woke e tal, identidade, igualitarismo racial, essas coisas todas. É um complô mídia com universidade. E aí, como você falou bem, todo o processo dele é que o igualitarismo é o que é o problema. E tem mais, né? Nessa carta manifesto de 2008, continue aqui. Ele propõe a extinção da democracia, isso. da Constituição e do Estado de Direito. E a transferência toda dessas instituições tem que ser para um CEO. Explica que tipo de CEO. Se o cara achar que é um executivo normal, não é? Não é. Esse CEO é como se fosse um rei. Por isso, ele chamou de monarca ou de imperador. E ele propõe aí, das origens de tech dele, né? De tecnologia, ele fala em reinicialização total da ordem. Ele quer dar um restart nos Estados Unidos. Vamos reiniciar a máquina, né? Literalmente, ele transfere uma linguagem da área de tecnologia, só que para o país, né? O RAID que você comentou, né? E um novo regime. É que agora está famoso... No Brasil, o pessoal não discute muito. Ficou famoso o Dodge, né? E nos Estados Unidos, hoje, está famoso esse RAGE, que RAGE, quer dizer, aposente os funcionários. Aposentar todos os funcionários do governo. Aí virou a sigla, mais uma sigla da mídia. Agora, na americana, é o RAGE. De vez falar, que nem o MAGA, né? Make America Great Again. E ele propõe, no novo regime dele, ele venderia todas as escolas públicas. Isso mesmo. Ele destruiria as universidades. Aboliria a imprensa e, olha, isso aqui, para mim, até dá calafrios. Aprisionaria as populações descivilizadas. Aí, que para ele é uma... Né? Quem são os civilizados e quem são os descivilizados? Ele tem sido... Pode dar uma dica aí, o esquema da deportação de imigrantes. Mas aí... Deixamos. A gente tá todo mundo vendo, né? A gente não um está inventando nada disso. Tem um pouco aí, eu não vou entrar no mérito, mas tem um pouco da proposta dele também, a famosa eugenia. Não da forma que os nazistas fizeram, mas tem uma eugenia dizendo que teria vamos dizer assim, padronização de populações, sabe? Você dividir, não está assim que ele fala, só para a pessoa entender. Seria o de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Mas o primeirão de tudo pro Jarvis é elite. Mas não é elite acadêmica nem intelectual. É elite empresarial. Por isso que tem tanta gente classificando os Estados Unidos hoje como uma plutocracia, né? Você pode tirar o L que fica melhor. Você deixa com vocês. Ele tem sido denominado lá nos Estados Unidos como um tecnofascista. Agora, e ele mesmo classifica toda essa ideia dele de mudança de mundo, né? Esse restart que ele quer dar nos Estados Unidos como um iluminismo sombrio. Ele mesmo sabe que é sombrio. Agora, por que nós estamos chamando a atenção? Porque é um programa quase todo para a gente falar dessa pessoa, né? O Jarvis. Quem ele influencia, né, Manfred? Ele influencia o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que é outro jovem, tem 41 anos.
E o Elon Musk, Ele tá agora, ele é o assessor no projeto do Musk para um terceiro partido. Assim que o Musk saiu, agora virou adversário do Trump. Então, para quem não sabe, né, recentemente, sim, é ele que está dando as ideias de como formar o novo esse novo partido partido do do Musk. Musk. E lembrar as pessoas que não falta dinheiro para o Musk, apesar Não. dos problemas da Tesla. Agora, ele, ao mesmo tempo que está ajudando o Musk a criar um terceiro partido, Ele ele é continua tendo o influência sobre todas essas pessoas que sim, estão uma no boa, governo. uma boa parte está no governo. Outros nomes importantes para a gente É. prestar atenção. O Peter Thiel, Peter Thiel é o grande financiador, né? O da campanha, né? da campanha do J.D. Vance para o Senado e é um dos grandes financiadores do Yaris, né? Peter Thiel fala quem é, o ex-proprietário do PayPal e outras empresas, né? É um bilionário do Vale do Silício, que foi o número um primeiro que adotou o Yaris. Aí a turma, aí levou toda a turma Ele pro que Vale. apresentou o Jarvis para os grandes... Sim, mas o primeiro assim que eles se conheceram no Vale do Silício e as ideias do Yaris caíram assim que nem um software na cabeça do Peter Thiel e o Peter Thiel aí ele teve acesso aos big techs do Vale do Silício. Virou o guru do Vale do Silício. Outra pessoa para a gente prestar atenção, o Mark Andreessen, é o cofundador de uma empresa da área de Venture Capital, que é Andreessen Horowitz. Que faz investimento. Venture Capital, quem não sabe, é capital de risco. E ele... Foi financiador de uma das empresas do Jarvis que não deu certo. Então, ele foi chairman da Opsware, uma empresa de software que foi vendida em 2007 para HP. Poxa, em 2007, 1,7 bilhão de dólares. Hoje, quanto seria isso, não? Pode pôr uns 2 e pouco, 3. Tá. E quem também está junto, né, nesse caldo todo é o Steve Bannon. Sempre presente, né? Steve Bannon é uma eminência parda. O porta-voz do MAGA. Assim, é o que mais põe a boca no trombone. É ele que cria as estratégias de relações públicas, de comunicação, né? Por exemplo, para quem não sabe, né? Esse negócio que o Trump cada 10 minutos fala uma coisa, depois desmente, aí fala outra coisa. Todo dia ele fala uma coisa. Isso é a estratégia do Steve Bannon. Essas cortinas de fumaça para dar uma tumultuada, né? Para ninguém... Você esquece, fica falando dessa discussão. E deixa de lado o que é mais importante. Eu só vou fazer uma lembrança, que eu não gosto de falar muito de política, né? Mas o cercadinho do ex-presidente era igual, né? Todo dia falava um negócio, a imprensa inteira ficava discutindo a bobagem do os cheats que ele falava, e enquanto isso ninguém viu o que estava acontecendo no Estado brasileiro. Essas coisas são a ideia do... Tem relação, do Steve Bannon. Ele fala na cara dura isso daí. Agora, tem mais um nome importante para a gente prestar atenção. Por quê? Né? É o David Sachs. Ele foi nomeado pelo Donald Trump como um czar das criptomoedas. E é dono de uma empresa de criptomoedas. E em 2024, quando o Trump o chama de czar das criptomoedas, o David Sachs ele vai para uma coletiva de imprensa no Senado e enfatiza a necessidade de estimular as transações com moedas digitais. E aí, o que acaba de acontecer nos Estados Unidos? Passa pelo Senado, passa enfim, todas as câmaras, uma lei federal chamada Genius Act. Explica pra gente, o que é essa lei federal? Então, Regina, como você me conhece, né? Antes eu vou fazer um adendo, aproveitando aqui. Vocês que estão acompanhando aqui, eu vou falar em português, mas o debate de economia no Brasil é muito pobre, né? Então, o Brasil parece uma ilha fechada quando se discute economia, porque a única coisa que parece que existe no mundo é o déficit fiscal brasileiro. Então, vejam lá. Acabou de passar, primeiro foi no Senado no mês passado, foi aprovado. Aí, lá é parecido com aqui, no sentido que tem que ser aprovado pelas duas casas. Mas faltava passar pela Câmara. O Genius Act, ele regulariza e aprova o stablecoin. O stablecoin, se você traduzir para o português, stable é estável, coin é moeda. É uma moeda para fazer concorrência
aos bitcoins da vida, porque uma das críticas aos bitcoins, Solana, Ether e tal, É o risco. é que elas não têm base com nada e são voláteis. Então, como é que vai ser um sistema de preço que uma hora o Bitcoin está 120, outra hora está 115, outra está 119? E aí, o stablecoin não é novidade, tá? Ele tem um bastante, mas não colocado em lei. Para quem não sabe, é o seguinte: essa lei permite qualquer empresa criar o stablecoin, que é um token. Não é qualquer instituição financeira, qualquer empresa. Só que o stablecoin, eu não vou poder dar aula aqui, ele reaviva o sonho do pessoal da teoria quantitativa da moeda, que tem uma moeda estável, que é voltar aos tempos do padrão ouro, que terminou em 1945, né? Então, assim, o dólar em 71 deixou de ser padrão ouro, só para tu me entender. O Nixon, do dia para a noite, falou que não está valendo mais, mas antes como é que era? Um dólar era 35 onças de ouro. Teoricamente, né? Foi assim que acabou, então precisa entender o stablecoin. Quando o Charles de Gaulle, na França, falou que ia trocar as reservas dele de dólar pelo ouro, o Nixon acordou e falou assim: a partir da manhã não está valendo mais. Mas aí mostra o padrão ouro. Quer dizer, na hora da desconfiança, o dólar equivale a um recibo, igual que você vai na chapelaria, você vai na boate, você põe o casaco, o cara te dá um papelzinho, é o padrão ouro. Então você tem que acreditar que o seu casaco está ali. Aí começou aquela discussão, né? Chegaram a sair navios de ouro custodiados em Nova York para a França e ele falou: bom, eu quero meus dólares que eu tenho no BC francês, eu quero em ouro. Teoricamente, no padrão ouro, você tem que converter, ou seja, eu quero trocar meu dólar pelo ouro. Então, eu não vou entrar agora no mérito aqui se o padrão ouro é estável, não é estável, mas é a impressão que tem um lastro e dá uma estabilidade, quer dizer, um equivalente. Tá. O stablecoin é uma ideia da criptomoeda de ressuscitar a estabilidade monetária num padrão ouro, só que de vez o lastro ser o ouro, no Genius Act tem um limite, você só pode lastrear a moeda ou em dólar físico no mundo, Papel? Dólar, papel moeda 21, século 21, ou em treasuries, para quem não sabe, são os títulos públicos federais americanos. Então, se você respeitar o limite, você tem que ter, primeiro, para você fazer um stablecoin, teoricamente, você tem que comprar um X de dólar. Você tem as duas opções, pode ser dólar treasury, ou só treasury. Você vai ter que comprar um estoque de dólar, um estoque de treasury. Tá? Vamos dizer que eu comprei 100 milhões. Então, eu posso emitir 100 milhões de stablecoins. E você tem que ir lá com 100 milhões de dólares em moeda, em papel moeda? Se você quiser. Tem um limite, eu só estou Tá, dizendo. tá. Não é tudo isso, mas tem um limite. Só Tá. para a pessoa entender. Tá. E você tem que acreditar que a empresa que emite o stablecoin tem o lastro. Agora, o que está... E nessa lei do Genius Act tem uma linha final, né, bastante interessante, que a lei que foi promulgada pelo Donald Trump semana passada diz o seguinte, que o Banco Central americano está proibido, está na lei que passou, de criar um dólar digital oficial, um CDBC, pelo Banco Central americano. Quer dizer, indo na contramão de 150 países hoje que estão desenvolvendo a moeda digital. Brasil, Drex, China já desenvolveu, já está... China hoje é tudo QR Code. São 150 países, mais a ajuda do BAS. BAS, para quem não conhece, é o Banco Internacional de Compensação, que fica na Basileia, na Suíça, que é uma espécie de banco central dos bancos centrais. Então, em século XXI, ao mesmo tempo que, teoricamente, você estimula a inovação, dizendo que qualquer empresa, desde que acerte o limite do lastro, possa emitir seu token de stablecoin. Então, eu posso fazer meu Backcoin aqui, Manfred Coin, se eu quiser. Ao mesmo tempo, a principal moeda do planeta, no principal banco central do planeta, né? Hoje teve reunião do Fed para o mundo para ver, ele coloca na lei que o Fed é o único banco central do mundo que não pode ter uma moeda oficial, o dólar digital, para não competir com o stablecoin. Ele está tirando do Banco Central dos Estados Unidos e está colocando na mão de empresas. Sim, com uma coisa bastante interessante. Com essa lei do stablecoin, ele tenta fortalecer o dólar
não é valorizar o dólar, fortalecer o dólar como moeda dentro dos Estados Unidos, tanto tem que ser em espécie, e ao mesmo tempo arrumar comprador para os títulos do Tesouro Americano obrigatoriamente. Porque está caindo a procura pelos títulos? Os de longo prazo, os de 30 anos, andam com problema desde janeiro. Só tem tido demanda para os de 2 e 10 anos. Desde que Trump assume. Desde que o Trump assume, começou com as tarifas e vai e volta, e vai e volta. E aí o que acontece? A gente tem que analisar de forma inteligente. A lei arruma o tomador e o financiador do Tesouro Americano. Porque quem não vai querer, dentro dos Estados Unidos, criar seu próprio token? Agora, o token em si, como o Bitcoin, ele não vale nada. Porque para ele valer o Bitcoin, $119 mil, eu tenho que trocar por dólar os 119 mil. Então, na verdade, você vai ter uma especulação desgraçada depois, porque é o seguinte, você vai ter que confiar que na hora que você quiser trocar o seu stablecoin ou por dólar espécie ou por treasury, que a empresa privada que emite a moeda vai te converter o lastro e você não vai poder ser Richard Nixon, que era presidente dos Estados Unidos em 71, que falou, a partir de amanhã não vale. Porque, veja, no padrão ouro, quem garantia a conversão era, no caso inglês, o Banco da Inglaterra, que é o Banco Central. Você vai ter que acreditar, por exemplo, que na hora que você sacar 100 milhões, a instituição, a empresa do token pode tirar do ar e falar, não vai dar para converter. Mas imagino então que talvez... Não tem como fiscalizar que todo mundo vai cumprir o lastro. Porque pode ser uma empresa pequena, como pode ser a Tesla Stablecoin, a AWS Stablecoin. Só lembrando aqui, isso aconteceu na Binance, uma das maiores plataformas de criptomoeda chinesa. Inclusive aconteceu nos Estados Unidos, quando deu aquelas quedas das criptomoedas, o pessoal tentou tem uma moeda interna da Binance, que você pode converter em dólar só. Não tinha essa lei ainda. Era a proposta dos stablecoins sem regulação, para competir com as moedas mais voláteis como o Bitcoin. Então teve uma correria para sacar na Binance e ele tirou 5 dias do ar, porque ele não tinha, se ele tivesse que converter, quebrava a Binance. E como é que ficou essa história? Tá, a Binance está aí. Mas aí o risco é privado. Mas e as pessoas conseguiram pegar? Problema de quem foi pôr na Binance. Faz parte do risco. Então a lei está garantindo que vai ter o lastro. A questão é quem vai dizer que tem o lastro. Mas aí vamos esperar implementar. Tá. Agora, isso é mais uma medida, né, para fortalecimento do dólar, não valorização do dólar, fortalecimento do dólar, né, porque andam projetos paralelos de outros meios de pagamento para competir com o dólar, que eu não acho que é agora a derrocada do dólar, mas... Está caminhando. E, né, eu brinquei numa outra entrevista minha que se o Tesouro Brasileiro, Tesouro Nacional, fizesse uma proposta de, sei lá, um stablecoin no Brasil e dizer que tinha que comprar título público federal, acho que o governo tinha caído, quer dizer, o Tesouro está intervindo na dívida pública compulsoriamente arrumando comprador. E é o que o Tio Sam, United States of America, não só fez, como está aprovado. Agora precisamos ver quantos stablecoins vão ser criados. Conhecendo os Estados Unidos, eu acho que vai ter bastante. É como tudo que tem nessas criações de mercado financeiro, vai ter coisa que funciona, vai ter fraude, vai ter Ponzi, vai ter o diabo a quatro. Agora, o interessante é, o Tio Sam vai na contramão de todo desenvolvimento hoje de moeda digital com blockchain, com câmara de compensação no Banco Central, garantido pelo Estado. E o Tio Sam colocou na lei, no Genius Act, que só o Banco Central americano não pode desenvolver uma moeda digital oficial garantida pelo Estado americano. E só para complementar antes que você volte, né? Para mim, então, essa teia, esse véu, não acho que é só isso, está por detrás
eu não acho que é só, mas está por detrás, do meu entendimento, o ataque do governo americano ao Pix. Eu acho que tem as Big Tech, não acho que são as empresas de cartão de crédito, mas tem a questão da briga monetária, né? Porque o Pix não é uma moeda, é um meio de pagamento, mas, né, porque todo mundo ficou espantado, o Pix. Só que o Pix é um laboratório para uma possível moeda digital, né? Mas assim, esse lance do... É porque a operacionalidade dele é perfeita, né? Ele está funcionando muito bem, então dali você pode criar subprodutos, é isso? E outra, né? Eu estava lendo a história do Pix, né? O Banco Central abriu, como é que fala? Quando você faz leilão lá, quando você faz... Chamamento de... Não, lá com o Estado tem que fazer para comprar de compra de fornecedor, como é que Então, chama? licitação? Licitação. Fez licitação pública para que fosse o serviço. Eu não sou craque de software nem de... Eu estava lendo que o Banco Central abriu para empresas privadas fazerem o serviço. Mas ninguém teve capacidade? Ou Não, não quis, no não fim teve o interesse? negócio não andava. Uma questão de custo, e o Banco Central pegou na mão. Então, assim, é incrível, porque funciona, é público, né? Mas eu não acho, eu acho que a referência ao Pix, né, com o negócio da deslealdade, porque é concorrência desleal. Então, não teve concorrência desleal, porque foi colocada a licitação para empresas privadas participarem. Só que elas ficaram E elas enrolando. aqui não vieram. Então, veja, tem esse negócio do stable, entendeu? Tem uma questão monetária que é importante aí atrás. Agora, tem um outro fator também que você estava comentando antes da gente começar a gravar, que o Trump precisa pagar o juro da dívida americana. Então, esse ano aqui, dependendo o número, só para o pessoal ter ideia, esse ano aqui, né, antes de passar o Beautiful Day, né, as leis desse governo têm uns nomes interessantes. Então, do stablecoin é o Genius Act. E a lei orçamentária, que era corte de imposto, né, para gastar, chamava Beautiful Day. E o da tarifa como que é? Liberty Day. O Bonovox O do Dia da YouTube, que Liberdade. não deve ter gostado muito, né? Porque tem a música Então, Beautiful Day. isso é antes, né? Então, não sei o efeito do corte de imposto ainda. O pessoal calcula mais 4 tri de dívida. Então, eu vou falar antes. Estados Unidos, para quem não sabe, né? Para quem está preocupado com o calote da dívida pública brasileira, que todo santo dia tem um economista falando que aqui vai ter calote. A maior dívida do planeta, tudo bem que o dólar é moeda reserva, é outros 500. Também, qualquer coisa eles emitem dólar e paga. E dane-se o resto, como sempre, na história americana, mas são 37 trilhões de dólares antes desse Beautiful Day, tá? Então pode ser que seja um pouquinho pode ser mais. que as previsões só aumentam um pouquinho mais. Então, a princípio aí, Estados Unidos teria de juros para financiar esse ano, para pagar os juros dos títulos de carrega, entre 2 a 3 trilhões de dólares. 2 a 3 trilhões de dólares. A dívida pública é 37, a maior do mundo, 38 37, a maior do mundo. Trilhões de dólares. E eu me lembrei de uma coisa interessante. No começo de janeiro e fevereiro, quando começou aquelas tarifas todo dia, 120 para a China. Canadá, México. Saíram dos Estados Unidos de capital estrangeiro em dois meses 65 bilhões de dólares. Parece pouco, mas não é. E houve uma venda maciça de títulos do Tesouro Americano de longo prazo, os 30 anos, nesse período aí. E foi aquele dia famoso lá, que as bolsas americanas estavam caindo para danar, o Trump no meio do dia falou, não, tá barato, você tem que comprar, no final do dia puxou tudo e tal, aquelas coisas. Por quê? Porque o secretário do Tesouro foi na Casa Branca e virou para ele e falou o seguinte, nós estamos com um problema de financiamento bravo. Aí ele jogou para frente, fez um acordo com a China provisório, porque ele falou, ó, nós estamos com problemas, os caras estão vendendo 30 anos aqui e a gente precisa de tomador. A China é o maior China é o maior detentor de treasury. A China vende todo mês um pouquinho, já quase 2 anos, quer dizer, ela não quer quebrar os Estados Unidos. Se quisesse, ela punha tudo à venda, né? Então, essa é uma pergunta boa. Teria comprador? Não, a questão não é querer comprador, é que o pessoal não entende a China. Por que a China quebraria o Tio Sam? Sim. E vai vender produto para quem?
E outra, as reservas chinesas, 1 trilhão e pouco, a maior reserva do planeta, uma boa parte está em crédito, está em dólar. Se ela quebra o dólar, ela perde as reservas. Apesar que nos últimos 4 anos é o maior comprador de ouro no mercado. A China é o maior comprador de ouro há 4 anos. Então, assim, China, para quem não entende, é o famoso come pela beirada. Eles não vão arrebentar, eles vão lá. Estão comprando ouro, vendem um pouquinho de treasury todo mês. Se garante aqui. Até a hora, eles têm aquela pressa asiática, Sim, milenar. milenar. Então, eu acho muito interessante. Veja, com toda a brigaiada, né? Que o alvo dos Estados Unidos não é o Brasil, é a China o negócio. Com toda a discussão, e a forma do Trump é a forma. Você vê os chineses, eles nunca respondem nada. Eles não entram no embate, eles não entram no bate-boca. Sim. Eles não entram em nada. O que eles fizeram? O que eles fizeram para o Tio Sam voltar atrás? Brecaram a exportação de terras raras, dos metais. Então, as montadoras ficaram sem material para fazer carro. Rapidinho entraram em acordo. Por quê? 70% das terras raras estão na mão da China. E agora eu descobri um negócio que dá mais dinheiro, que é refinamento dos metais. 80% do refinamento são os chineses que fazem. E para o pessoal aí, mais uma janela de oportunidade do Brasil, que eu não sei quantas que o Brasil... aproveitar, né? Não, quantas janelas o Brasil vai perder. Perdeu. O Brasil tem 20% das reservas raras do planeta. E a maior de nióbio. Urânio tem bastante. Então vai mais uma janela agora. Das 1001 janelas desde a década perdida. Manfred, eu queria sugerir para quem está nos assistindo, se quiser entender um pouco mais como funciona a China, qual é a cultura deles, a filosofia de vida do chinês, do povo chinês, assiste a primeira entrevista do canal, que nós fizemos juntos o Elias Jabbour, que é economista, que estava no banco do BRICS. Estava em Xangai, morava em Xangai. Né? Estuda a China há 30 anos como acadêmico, e o embaixador Fausto Godoy, que lotou em mais de 11 países da Ásia, é um grande especialista em China, Índia, enfim. O Fausto Godoy é uma sumidade, inclusive agora ele precisa voltar aqui para a gente falar de Índia. Então, para entender um pouquinho, como o Manfred estava falando, com a paciência milenar do chinês, como é que funciona a lógica, é totalmente diferente da nossa. Totalmente. Se você me permite um livro, ela esteve no Brasil, esteve até na casa do professor, com ele, conversando. O livro de uma economista alemã que morou na China, muito interessante, vale a pena, da Isabella Weber, Como a China Escapou da Terapia de Choque. Olha só. E ela entrevistou alguns membros do PC chinês desde o tempo do Deng Xiaoping, entendeu? Mas eu não vou contar aqui, mas assim, a gente... Tá vendo o livro dela no Brasil? Tá. Como é que é o mesmo nome? É Como a China Escapou da Terapia de Choque. Ela esteve aqui no ano passado. Tá. E eu não vou falar do livro, mas só resumir, eu que fiz economia, né? A gente aqui no Brasil, a gente aprendeu que a economia começa na Inglaterra. No Ocidente é verdade. Lá com Adam Smith e tal, a maioria dos ingleses e escoceses no século XIX. E aí você descobre que a China já tinha teoria econômica há 2.000 anos atrás. Eu fiquei espantado. Tinha uma política de preços mínimos, 2.000 anos atrás, que depois eles ressuscitam na década de 90. Então, para os caras entenderem a tradição milenar. Mas é um negócio interessante para vocês verem como é que é um negócio lá. Entendeu? Além do Jabbour, óbvio, que teve lá, em Xangai, né? Apesar que ele já defendia antes. Falando ainda um pouquinho mais dos Estados Unidos, eles usaram, né? É engraçado, né? Porque tanto lá, um slogan de campanha, o bonezinho MAGA, né? Que é o Make America Great Again. E um monte de político aqui no Brasil também usando o bonezinho, né? Só que o que está por trás dessa filosofia do MAGA? Você estava comentando comigo que hoje 1/3 dos republicanos seguem essa cartilha, né? Eu li na entrevista que a Gillian fez com o Curti Yarvis há 2 semanas atrás, né? Mas você vê que o Yarvis pipoca falando um monte de coisa desde 2008, né?
Né? Só um adendo antes, tá? Em 2011, o Jarvis falou que o Trump tinha o perfil para ser o monarca do projeto dele. Apesar que agora, para Gillian, 2 semanas atrás, falou que o Trump já está quebrando O algumas coisas acordo? do MAGA que está muito moderado. O Steve Bannon também criticou, dizendo que ele está muito moderado. Então, por exemplo, a pesquisa mostra, porque o pessoal não entende de onde ele... As pessoas acham que é uma pessoa e não tem coisas por detrás, né? É. Então, assim, foram fazer a pesquisa, porque hoje o Trump controla o Partido Republicano. No primeiro mandato, ele não controlava. E aí foram ver, pô, como que ele consegue existir? Então, só que ele persegue quem é contra, mas, pô, você controla o Partido Republicano. E o Partido Republicano perdeu totalmente seu ideal, né? Aí foram fazer pesquisa, 33 ou 33,7, 34% dos eleitores, que nos Estados Unidos, para quem não sabe, o cara que é eleitor do democrata do republicano é ele que vota nas primárias, né? Pessoal que não sabe quem é realmente filiado. Uhum. São fiéis seguidores Do do MAGA. projeto MAGA, Make America Great Again, que vamos dizer assim, o guru maior do MAGA é o Curtis Yarvis. Eu queria fazer uma brincadeira com você. Será Não é que... só ele, tá? Não, claro. Mas assim, Um dos quando ideólogos... você começa a ver algumas falas, agora nesse segundo mandato, são falas não dele, de coisas que ele falou. Literalmente igual. Por exemplo, há uns anos atrás, ele falou que a faixa de Gaza tinha que ser um spa. O Curtis Yarvis. que o presidente... De novo, né? O presidente americano postou, acho que há um mês e pouco, um vídeo na conta dele, oficial. Aliás, ele usa a conta dele do antigo Twitter X para, enfim, ameaçar. Ele tem o próprio dele, né? O Truth. É. Não é o Trump, é o Truth. E ele postou um vídeo de inteligência artificial que era Gaza com os resorts, com spa Então, e com dinheiro caindo dourado do céu, enfim, então em Gaza. foi Né? bom você lembrar, porque às vezes as pessoas levam as coisas pelo pitoresco, do surreal. Então, vou falar que nós dois aqui somos dois loucos. Se fosse as pessoas que estão vendo aqui, achar que nós somos conversa de louco, entre na internet e coloque lá no Google Curtis Yarvis. E aí você vai ver se a conversa aqui é crazy ou real. Você deve levar a sério. Tudo que ele falou, que está relatado, você vê gente do governo atual repetindo igual. Então, por exemplo, uma fala do J.D. Vance, vice-presidente. vice-presidente americano, quando teve na União Europeia e falou que a Europa tinha que ser isolada, né? Como se não fosse mais aliado. Essa frase, a Europa tem que ser isolada, é do Curtis Yarvis. Então, né, o DOGE, o departamento lá para mandar funcionário público, a ideia tá lá, você leu no começo, é do Curtis Yarvis. Né? E o fenômeno que está acontecendo no poder judiciário hoje americano, que ele fala também, né? Por exemplo, no caso Epstein, que é o caso que pode balançar esse governo aí. Que acusado de pedofilia, enfim. Mas E os caras do MAGA estão criticando o Trump, hein? Porque a promessa de campanha, os caras do MAGA, a promessa de campanha para o pessoal do MAGA é que iam abrir os arquivos do Epstein. Então os caras estão cobrando. Não é o pessoal que não é MAGA que está cobrando. Isso é que é interessante. Isso é para eles verem. 33%, 34%, falei, seguem fielmente. Todos os preceitos. Os maiores críticos desse governo, fora os outros americanos, são os caras próprios do MAGA. Então, o caso Epstein, ele tinha prometido, né? Há um mês e meio atrás, a Procuradoria-Geral americana tirou a promotora. Que estava cuidando. E aí soltaram, não sei se o Trump mesmo, soltaram um vídeo fake em inteligência artificial sobre Obama para mudar o assunto. E lembrando que não está aí, o movimento ganha muita força, MAGA,
E o Jarvis ganha muita força nos 2 governos Obama. Você tem um inimigo declarado dos MAGAs, é o Obama. E aí, fazendo uma brincadeira Que eles aqui. diziam que era um muçulmano travestido, não era um americano de verdade. E assim, a linha Obama é onde mais cresce o MAGA, além do problema econômico, entendeu? E tanto que o vídeo que faz agora é com Obama. Por quê? Para manter a popularidade com o pessoal do MAGA. Esse vídeo não é para nós, não é para o resto dos São as americanos. questões É internas para deles. acalmar o MAGA. Então, o MAGA seria um ornitorrinco? Fazer uma brincadeira aqui com você. É um né? É um mamífero. Então, tem o Estado. Mas bota ovo. Então, quer que o Estado vire uma empresa com CEO. Né, e acabe com todas as estruturas institucionais. Então, acaba com a universidade, acaba com a imprensa, vende as escolas públicas, demite os funcionários públicos todos. Tem um bico parecido com o do pato. Então, para eles, o Banco Central ali é melhor ficar com bico de pato, né? E, ao mesmo tempo, prega uma monarquia, ou seja, tem pé de membrana, né? Que os anfíbios, quando saem das águas, primeiro tem aquele pé de membrana, depois é que vai mudando na teoria da evolução, né? Daí que vai mudando o pé, as patas. Eles é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, né? Eu acho ao contrário. Você acha que tem Eu pé? acho que nesse ornitorrinco, Tem pé de membrana. eu acho que é para se preocupar, prestar atenção. Lógico que essas coisas colocadas não muda de uma hora para outra. Mas assim, aproveitando o ornitorrinco, né? Bota o ovo. Nesse caso aqui, eu vou lembrar de um filme famoso, O Ovo da Serpente. E nos anos 30, também acharam que não ia fazer todo o projeto. Então, eu queria lembrar, eu vou te responder, eu queria lembrar as pessoas aqui que em 1933, quando o Partido Nazista ganha a eleição na Alemanha com 33%, todos, até os empresários falaram, não, tudo que o cara está falando aqui, ele não vai fazer. E acho que eu vou falar aqui, vocês já ouviram alguma vez aqui no Brasil. Não, na hora que ganha a gente controla. E, né, não controlou. E assim, por que eu acho que tem pé e cabeça? Porque no Mein Kampf, Minha Vida, tudo que está escrito lá, ele fez. E aquilo foi escrito numa cadeia, quando ele era soldado austríaco, que ele tentou se matar. Sim. Foi escrito na cadeia. Quer dizer, ele era um cabo medíocre e um pintor frustrado. Um reles desconhecido, né? E quando ele entra como o Führer, tudo que estava escrito lá, ele fez. Então, a narrativa é parecida, só a forma não. Né? A Alemanha numa desgraça, ele falou, você vai ter orgulho de acordar de manhã de ser alemão novamente. Você vai olhar no espelho e falar, eu tenho orgulho de ser alemão. O MAGA é Make America Great Again. O nazismo mudou o hino alemão, Deutsche Alles. Alemanha, vamos dizer assim, acima de tudo. Depois que acabou o nazismo, voltou para o hino normal. Sim. Make America Great Again. Para quem não viu, né, Manfred, o filme O Ovo da Serpente do Ingmar Bergman, ele tá disponível no YouTube. Eu, inclusive, assisti antes das eleições de 2018, assisti de novo. Vale muito a pena. Vale muito a pena ver esse filme. E levar a sério quando você vê O Ovo da Serpente. É. E para terminar, eu não posso deixar de falar isso aqui. Que eu sei que você vai mudar o tema, ou vai continuar para outra coisa com razão. Nessa entrevista, há 2 semanas atrás, para o Financial Times, tá? Financial Times, para quem não conhece, é o segundo maior mídia de mercado financeiro do mundo. A maior é o Wall Street Journal. O Kurt Jarvis falou para Gillian Tett o seguinte, a dívida americana de 37 trilhões, não é problema nenhum, a gente reestrutura.
Para quem não é economista, O que quando quer você dizer fala, reestruturar a dívida? quando você fala eu vou reestruturar a dívida, é uma maneira chique de falar eu vou dar calote. E a outra coisa mais interessante, e marquem, essa quero gravado aqui, marque, em maio acaba o mandato do presidente atual do Federal Reserve, Banco Central Americano, Jeremy Powell, e a indicação virá do presidente Donald Trump. A segunda fala do projeto econômico de Curtis Yarvis para a jornalista do Financial Times é o seguinte: tirar a independência do Banco Central Americano e passar o Banco Central Americano como subordinação do Tesouro Americano. Quer dizer, seria um braço do Tesouro, quer dizer, o poder viria para o Tesouro Americano. Que na prática... Esperamos para ver, teremos emoções quando o Jerome Powell, e aí para finalizar, o Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro Americano, é da turma do Vance, do tio, do blogueiro. Muito se diz nos Estados Unidos que ele é um, não estou falando, não estou afirmando, estou falando que eu leio no fora, que ele é um dos cotados para assumir o Fed. Fiquem de olho a partir de maio e vamos ver se o nosso blogueiro com pseudônimo não é para levar a sério. Veremos quem vai ser indicado e o que vai acontecer. Não quer dizer que vai ser indicado, vai acabar a independência, mas depois da indicação, vamos ver o que vai acontecer com o Banco Central Americano. Certo? Então, só uma dica aí para vocês. E também fiquei sabendo ontem que Scott Bessent foi mais um estagiário de Jorge Soros. Também trabalhou na empresa Jorge Soros, assim como Armínio Fraga Neto. E depois que ele, maior de todos os especuladores, um dos maiores que eu conheci, tá vivo ainda, tá velhinho, e aí ele abriu um fundo hedge, né? Então, também é o primeiro secretário do Tesouro dos últimos 30 anos que não veio de Wall Street. Veio de um fundo hedge. Fundo hedge, para quem não sabe, é um fundo extremamente agressivo. Conhece o mercado financeiro como ninguém também, seu Scott Bessent, tá? Então, normalmente vinha do Goldman Sachs, ou vinha do Citibank, ou vinha de alguém lá da Rua 37. Até isso foi quebrado. Pela primeira vez, secretário do Tesouro. Maio de 2026. Teremos emotions aqui no mundo financeiro. Se tem uma coisa que os Estados Unidos deixaram de ter é previsibilidade, né? Não, e o mais interessante, né, para você mudar de assunto, né? O governo do Tio Sam atual está rasgando todo o manual do que a turma aqui baba de paixão do neoliberalismo. Eles estão fazendo tudo o que manda o não neoliberalismo. Tarifas, intervenção, stablecoin vai comprar trash e interferência a todo santo. Aqui, quando o presidente brasileiro começou a falar que o juro estava alto, meteram o pau que ele não pode falar porque o Banco Central é independente. E o Trump fala todo dia que tem que abaixar a taxa de juros. E atentem, né? Que é a república da Big Tech. Né? O Faroucanis, que foi ex-ministro da Grécia, ele escreveu um livro ano passado, viu? Só lançado aqui, infelizmente, que ele chama de Tecnofeudalismo. Ele voltou, né? Agora, ele está aparecendo Ele é muito bastante. inteligente, mas ele escreveu um livro que só foi editado em português agora, em 2003, que ele criou o termo tecnofeudalismo, que é o Vale do Silício, vai acabar com o capitalismo de mercado. Né? E tem um cara muito bom, que é de Harvard, o Eugênio Morozov, que escreveu um livro atrás sobre as Big Tech. Quem tiver a oportunidade de ler para ver o domínio do banco de dados. Manfred, com todo esse cenário que a gente estava conversando aqui, né, com toda essa filosofia do Yarvis sendo colocada em prática... E lembrar, né? Você coloca filosofia em prática, você precisa ter dinheiro. Mas ele tem, né? Então, você tem que lembrar as pessoas, né? Nós estamos falando das maiores... empresas do mundo, né? E as que, de novo, estourou o preço das ações tudo outra vez, que são trilionárias, né? Precisa ter capital para isso, né?
Agora, Você tem posso, costas quentes, né? posso fazer um adendo? É. As pessoas têm que saber. Eu li que depois que teve a reunião, quando o Peter Thiel levou ele para falar com os CEOs lá do Vale do Silício, os caras adoraram essa ideia das corporações, entendeu? Serem a dona do Estado. Aliás, já que você Talvez entrou porque eles nesse não tinham ponto, pensado nisso. eu vou sugerir para quem está nos assistindo, Isso. esse livro aqui, eu tomei conhecimento dele por uma fala do João César de Castro Rocha, que já esteve aqui também, assisto a entrevista com ele, mas a gente não entrou nesse livro, nessa entrevista. É um livro que chama Livres para Obedecer, a Gestão do Nazismo aos Nossos Dias, do Johann Chaptot, a editora é a Da Vinci. Está aqui, ó. Esse livro, ele é um pesquisador e ele vai mostrando como a gestão de Estado dos nazistas tem muitas semelhanças com a gestão do mundo corporativo, o management do mundo corporativo. Para quem eu 30 anos trabalhei nessa área, para quem trabalha nessa área vai achar muitas semelhanças aqui. E aí eu queria entrar com você agora Só mais uma coisa, É. aproveitando o livro, É. tá? O Jarvis tem uma das falas dele, não agora, todas 1000 falas lá, que levantaram, que o fascismo e o nazismo só cometeram uma falha, que aqui não deve se cometer, que ainda dependia de apoio popular. O que ele está querendo dizer com isso? Tem que vir de cima para baixo. Só para terminar, tá, gente? Ele acredita que você tem que acabar com o Estado e virar uma grande SA de capital aberto e que não vai ter mais cidadão, mais acionista. Tem que ser ultra lucrativa, tá? Só pro pessoal. E o CEO, para terminar, né? Não é o CEO que você está pensando. O CEO é uma espécie de monarca imperador. E é iluminismo sombrio porque ele é amante da monarquia do século XIV, XV, XVI. Inclusive, ele usa muito a fala do Luís XVI, dizendo, ele repete isso, né? O Estado sou eu. É por isso que é tão importante estudar história, gente. Né? E não é à É. toa que esses Não pode mais governantes querem acabar com o Hein? estudo de filosofia, estudo de história, Regina, que é para ninguém não pensar. pode mais estudar história porque não dá para monetizar. Agora só Também. pode ensinar aquilo que monetiza. Pois é, tem isso também, né? Mas uma pauta, só se fala nisso, né? O tarifaço de 50% do Trump contra o Brasil. E aí, claro que aí ele quando anuncia, ele coloca a questão do Bolsonaro, né? Enfim, tentando interferir aqui no nosso judiciário, como se ele mandasse no Brasil. E lembrando, aí a gente tem o governador do estado de São Paulo, que usa o boné MAGA, e mais uma série de políticos, né? E dentro do Congresso Nacional, deputados que levantam a bandeira do Trump e do MAGA. Isso é só para as pessoas levar a sério a influência. Sim. E a influência na Europa, não é só no Brasil. Saiu dados, só desculpa te interromper. Não, continua. Saiu os dados semana passada. Se tivesse eleição na França hoje, mesmo com a Marine Le Pen presa, o partido da Le Pen ganha no primeiro turno. 6 meses depois do novo governo alemão, o Alternativo Alemanha está com 33%, sairia pau a pau com os 2 maiores partidos alemães. E a Meloni na Itália hoje ganha em popularidade. Então, se as pessoas acham que esse movimento é estritamente ao território americano, wake up, my friend, acorda que o negócio é maior do que você imagina. Tá, então não me espanta, desculpa, Regina, que aqui ver gente aqui com a bandeira, né? E não me espanta a forma e a força como atua a extrema-direita no Brasil na internet. Sim. Vai ver onde estudaram isso daí. Talvez com o Steve Bannon. E com o Jarvis. Pode ser. Então, para você, o que está por trás dos... Assim, até que ponto esse tarifaço aqui no Brasil de fato vai mexer com a nossa economia? O que está por trás dessas cartadas que o Trump vai dando aí ao longo do mandato? Então, eu na minha sinceridade, eu não sou dono da verdade. Eu vou falar o que eu acho e não sei se eu estou certo. Eu acho que primeiro o grande véu do escopo aí, ao atingir o Brasil, você está indiretamente atingindo a China.
no meu entendimento. A China já é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. Então, está uma invasão, no bom sentido, chinesa. Estão comprando escritórios na Vila Olímpia, estão até abrindo restaurante chinês. Ah, é? Eu tive sexta-feira almoçando com 2 professores amigos meus que deram aula comigo lá na FEI, na engenharia. Eles estão lá no Porto de Santos já fizeram obra na cidade. Então, assim, depois dos acordos do ano passado, o governo brasileiro com o Xi Jinping, então eu acho que indiretamente, porque sempre o alvo, para mim o target principal sempre é a China, em qualquer tomada de decisão. Apesar, só lembrando, né, com todo entendimento e acordo, hoje também saiu tarifa de 25% para a Índia. E o MOB foi lá, pá, né? Então, porque a Índia também... O único que ele pausou a tarifa foi com a China, né? Para esperar mais de 60 dias. E estão em conversações em Bruxelas para tentar adiar mais um tempo. Não querendo fazer propaganda em nada, os únicos países que responderam, não estou falando retalharam, não sucumbiram, e eu não sei ainda se vai sucumbir ou não, foi o Canadá, foi a China e foi o Brasil. O México também, né? Mas é que o México, para eles, o México primeiro, na fronteira, é muito complicado. Para eles é. Agora, eu não vou entrar nesse papo de soberania, porque falar no capitalismo de soberania me engana que eu gosto. Certo? Então, assim, nacionalismo é um negócio importante, mas patriotismo é coisa para idiota. Né? Então, assim, pelo volume de dólar, não pelo volume de mercadoria, pelo volume de dólar de fluxo de comércio, pelo montante de fluxo de comércio dos Estados Unidos é irrisório. Tá? Não para nós. Outra coisa interessante, né? É uma coisa para dar risada. O próprio presidente escreve a carta, né? E as tarifas foram criadas com os países que os Estados Unidos têm déficit. E há mais de 15 anos tem um superávit e robusto. Com o Brasil. Com o Brasil. Por exemplo, para quem não sabe, quando você pega um avião aqui em Guarulhos, em Cumbica, num voo internacional, o combustível de avião aqui é importado dos Estados Unidos. Gasolina azul. Não, é importado dos Estados Unidos, porque o Brasil é produtor de petróleo, mas tem um gargalo no refino. Né? Por exemplo, o pessoal da indústria de vidro aqui no Brasil está de cabelo em pé, porque o sebo, que é a matéria-prima, compra tudo dos Estados Unidos. Então, veja lá. Se for pela questão do déficit comercial, é de rir para não chorar. Porque é superávit e não é de um ano. Quer dizer, eles ganham mais do que perdem aqui. Né? E é coisa tipo... A gente é que compra mais do que vende, né? A gente compra produto de valor agregado maior do que a gente vende. A gente vende coisa de valor agregado. Da Embraer, pode dar principalmente, né? Embraer e o pessoal de lâminas de aço. Esse pessoal aí é preocupante. E são lâminas que as empresas americanas só compram do Brasil. Agora, a pancada maior, por ironia do destino, porque às vezes você quer ser esperto muito rápido, e aí mostra como o cara é virgem de política, foi o governador do estado de São Paulo. Porque os mais prejudicados, ele assinou o documento dizendo que vai ter tarifa amanhã. Vamos esperar amanhã. Porque, o Trump pode acordar amanhã e falar o que eu assinei hoje. Rasguei. Eu não acredito. Mas Trump é Trump. Sim. Pode ser ainda no meio do dia, ou na sexta-feira, que o mercado está fechando, ele vai lá e fala, não, quer saber? Vou ligar pro Lula. E aí, antes de fazer isso, um monte de gente já especulou, né? Só para lembrar aqui o pessoal, tá? Eu tenho 15 anos de bolsa de valores, 10 de pregão. Se vocês não acreditam que o próprio Donald Trump opera no mercado, vai morar em outro planeta. Tá? Ele soltou um negócio de comprar ações meio-dia. No primeiro mandato, a Bloomberg criou um produto que vendeu para todas as tesourarias aqui no Brasil, porque ele soltava Twitter toda hora
de coisa econômica, Sim. soltaram um produto que você comprava da Bloomberg só para avisar quando sai o Twitter, porque o mercado mudava. Então, amigos, o cara É um tá devendo especulador. imposto de renda em Nova York até hoje. Ah, é? Construiu os towers. Tá? Se vocês acreditam, primeiro, o americano médio já trabalha com ações. Se vocês não acreditam, tá, que esse homem opera, vai para outro planeta. Eu não tenho como provar. Eu digo para vocês que no meu tempo lá, a Globo operava, a Folha operava, o Estadão operava. Então, todo mundo opera. Então, o homem era de business. Então, esquisito, meio-dia. Por exemplo, esse caso, eu vou responder só para lembrar. Esse caso que no meio do mercado aberto, você mesmo dá o insider, seria caso para penalização da CVM americana, SEC, Security Exchange. Certo? Porque não pode. Sim. Opa, e com o mercado funcionando. Não aconteceu nada. Eu estou dizendo assim, se fosse para valer, seria caso de impeachment. Mas, né? Por exemplo, se eu sou... ao Capitólio também não era para ele ter se reeleito. Não, estou dizendo no caso de mercado financeiro. Sim. Se eu sou o controlador de uma empresa e eu falo durante o dia, ó, compra a minha ação porque o meu balanço vai sair bom, não posso. É informação privilegiada, é insider information. E ele falou no meio do dia, e o negócio virou da água para o vinho, né? Então, assim, quando ele faz as vindas e vindas, o mercado faz assim, ó. E nessa daí você ganha dinheiro. Eu não tenho como provar. Se vocês quiserem acreditar, procurem o que acontece toda vez que ele fala com o Goldman Sachs. Quem sabe vocês vão achar correlação. Dizem que também o Eduardo Bolsonaro também tinha informações. Eu não sei. Né? Não, mas aqui no Brasil também teve especulação. No caso do 4 bilhões e meio 5 de 20 centavos naquele dia do câmbio, quando ele soltou as tarifas, eu vou dizer para você o seguinte, o que eu sempre respondo, né? Primeiro, fazer levantamento disso aí não vai dar em nada. Eu já vou adiantar para as pessoas. É muito difícil provar um insider information. Por quê? Porque você tem que materializar, como diz os nossos magistrados do direito. É difícil materializar. Agora, eu que trabalho no mercado, falo assim, a gente sabe que existe? Sim, mas não tem como provar. Pelo movimento que você percebe? Não, porque você não tem assim, um ligando para o outro e fala, vai comprar porque eu vou soltar. Então, aí, nesse caso aqui, tem duas versões, né? Tá lá os... Brasil é uma coisa... Brasil é ornitorrinco. O caso dos 4 bilhões e meio 5 que ganharam no câmbio naquele dia da tarifa está agora no Supremo Tribunal Federal, no Moraes. O Banco Central, eu não estou duvidando do Banco Central, o Banco Central falou assim, vários robôs operaram ao mesmo tempo. Óbvio, robôs estão cheios no mercado. Então você espalha vários robôs. Porque a CVM sabe quem opera. Para quem não conhece, a Comissão de Valores Imobiliários... É a única que sabe. É a única que tem acesso, né, se ela quiser, a qualquer operação e o comitente que a gente chama, quem comprou e quem vendeu. Tá. Nem a Receita Federal, para quem não conhece o mercado financeiro, sabe. Só a Porque CVM. as operações em bolsa têm garantia de sigilo fiscal. Então, o único órgão autorizado que pode ligar para a B3 e falar, eu quero saber quem fez... É a CVM. É a CVM. E a CVM, os fiscais da CVM, para quem não conhece, eles têm um monitor que eles estão online com a mesma informação da B3. Então, eles podem pegar, inclusive, durante o dia. Se tiver alguma movimentação esquisita durante o dia, eles podem já na hora ligar para a B3 e falar, eu quero saber o que está acontecendo aqui. Só. Então, se eu espalho um monte de robôs, então, assim, coisa sofisticada, não vou colocar num lugar só. Agora, você perguntar para mim, pelo que eu conheço, teve? Muito provavelmente. Que em 2, 3 horas, muito provavelmente, como você muda de posição absurdamente. Agora, tem que materializar. É muito difícil provar. Só mais uma questão que ninguém sabe. Como é que chama aquele negócio? Delação premiada. Que ficou famoso aí por causa da Lava Jato. Vocês sabem de onde apareceu a delação premiada? Você sabe
por que foi criada a delação premiada? As pessoas não sabem. Para isso, né? A delação premiada foi criada na justiça americana para o peixe pequeno entregar o peixe grande no mercado financeiro. Só Para assim, materializar. para materializar. Não foi criada para identificar político. Tá? Então, se vocês pegarem filmes como Wall Street, Poder e Cobiça, principalmente o de 1987, e depois teve a segunda versão, ou mesmo o Lobo de Wall Street, mas o melhor é o Wall Street, o de 87, depois teve a segunda, que mostra como prender um grande especulador. Então faz a proposta para um, você vai gravar, e a delação premiada. Então o cara fala, eu mandei a ordem para você e tal. E daí, do Brasil extrapolou, delação premiada virou para outra coisa. Eu nunca vi, vou falar aqui, tá? Primeiro, uma delação premiada em qualquer processo da Comissão de Valores Imobiliários no Brasil desde o dia que ela foi criada. Nunca usaram esse expediente. E vou dizer aqui, o pessoal que me acompanha, a CVM nunca prendeu ninguém. Mas poderia. Mas nunca prendeu. Mas para contar, isso é multa. Então, assim, voltando para a tua pergunta, né? Ele está assinando a sanção hoje. Então, ele está dizendo que ele não está blefando. Certo? Que até ali, como ele é imprevisível, todo mundo falou, vamos esperar o dia 1, né? Que é amanhã. Aí ele pega no dia 30, um dia antes, que assina a sanção contra os produtos brasileiros, certo? Agora, o Renan Sete, colunista do Globo, né, a coluna que chama Capital, ele deu a notícia exclusiva que o irmão de ex-presidente da CVM desapareceu de registro oficial sobre reunião com o BTG. Não, segundo a matéria, o irmão do presidente que pediu licença agora, saiu da CVM na semana passada, seria, eu não estou afirmando, segundo a matéria, seria exclusiva aqui, funcionário do BTG. Então teria conflito de interesse. Posso falar uma coisa? Quase todos os artigos que eu escrevi com o professor Beluso no ano passado, ou sobre derivativos, ou sobre mercado futuro, ou mercado financeiro, eu vou falar para vocês na maior sinceridade. Não tem que ter julgamento moral no mercado financeiro. As pessoas caem nessa, como se fosse só o mercado financeiro que tem essas coisas. Se você... Agora, se me perguntar, isto me surpreende? Não, né? Não. Quando estourou a bolha em 2008... Do subprime, né? Subprime. Assista um documentário que eu acho que hoje só está no YouTube e está liberado. Inside Job. É o melhor de todos. Bom, um pouquinho... O negócio estava todo mundo ganhando dinheiro. Diminuíram todos os fiscais da SEC americana. Então... Quer dizer, se não me engano, tinha 3 fiscais para fiscalizar toda Wall Street. E tem uma interessante também. O cara que fez o documentário, ele entra na sala da presidente de uma das agências de rating, que é as que classificam. Que classificam, né? Se é A, B. E ele vai lá e pergunta para a presidente, mas você colocou AAA para toda essa gente aqui. E era podre. E ela só olha e não responde. Então, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, todas as instituições, sejam públicas ou privadas, porque tem essa coisa, tudo que é público é ineficiente e tudo que é privado é eficiente. É uma bobagem, porque é o seguinte, tanto a instituição pública quanto a privada é tocada por gente. Então, assim, tem empresa, um monte que é ineficiente, tem um monte de empresa que faz fraude, como se pegar lojas americanas, e tem também problema no setor público que é feito de gente, cara. Agora, esse negócio de demonizar, só lá é desperdício. Quer dizer que todo mundo, todo comerciante, todo lojista, todos os empresários estão bem na vida. Todo mundo é eficiente, todo mundo dá lucro. Nenhuma empresa quebra. Todo mundo paga o banco direitinho, tal, pá. Então, assim,
Se fosse ler a norma e realmente for comprovado, né? Agora, pega as outras agências reguladoras. A CVM não é uma agência reguladora, só para lembrar. Tem um É poder uma desgraçado. comissão, Não, é uma autarquia federal. autarquia federal. Para quem não sabe, tá? O Banco Central do Brasil não tem gerência. Muita gente confunde. A CVM tem total independência e autonomia. A única interferência do governo federal na CVM é que ela indica o presidente da CVM. O resto lá é tudo concursado. Então ela é como se fosse uma receita federal. E eu vou dizer para vocês, tá? Duvido que melhorou. No meu tempo de corretora, os caras são tão arrogantes quanto a Receita Federal. Porque como eles são uma autarquia federal, e outra, qualquer comunicado da CVM para você é igual quando você recebe do correio da Receita. É intimação. Quando você recebe uma correspondência da Receita, você pode ver. Intimação. CVM é igualzinho. Você tem que ir lá provar que você é inocente. Que nem quando cai na malha fina. Então, quando eles visitavam lá, só para o pessoal ter uma ideia, tá? É 3, 4 dias ficando numa corretora e fazer, quero sala, quero computador, quero... E isso fica andando lá, como se fosse dono. Porque ninguém pode mexer com eles, porque é uma autarquia federal. Então, ao mesmo tempo que tem uma autonomia, independência e muito poder, né? Aí eu não já... Quem quiser, faça. Quem não tem o que fazer de tese de mestrado, doutorado e gosta desse assunto, levante todos os casos julgados desde a criação da CVM e o que aconteceu e tire suas próprias conclusões. Aí, será que o pessoal não será que ninguém fez dissertação ou tese sobre Agora, isso? te surpreende, Regina? Não, Hã? nem um pouco. E na ANAC? E na ANEL? Hum. E na Anatel? E na dos planos de saúde? Que eu não sei a sigla, é a INS. Quem que vai? Quem é que é escolhido? E no CAD? Comitê, como é que é? Comitê de análise, que é para evitar monopólio e oligopólio. Aprova tudo, mas para não dizer que é 100% o CAD, vende 2 empresas aqui, 3, para o cara... Quanto que você viu reprovar? Mas nem fusão de escola, de universidades reprova. Então, assim, né, aquela ideia do governo Fernando Henrique, que a agência reguladora regula e não intervém, como tudo é capturado. Então não me... O que eu vejo aqui... O que é esquisito é que uma semana atrás o presidente pediu para sair antes de terminar o mandato. Né? Da onde? Da CVM. Da CVM. O cargo está vago. Ele a cadeira está vazia? Ele alegou motivos familiares. É sério. Talvez do próprio irmão. Chamou atenção no mercado, porque é um cargo, sabe, como se fosse o secretário da Receita Federal. Você sai antes do mandato. Talvez, estou falando talvez, hein? O jornalista pode falar melhor do que eu, o que ele apurou aí nas fontes dele. Talvez alguém avisou que esse negócio ia sair. Você que é jornalista, Vazou. Você que é jornalista pode dizer melhor do que eu. Não sei. Não. Mas pode ser. Mas assim, de repente sai esse troço, eu estou no cargo, né? Certo? Porque você viu o poder todo que tem o presidente da CVM, certo? Certo? Você pede eles para sair do cargo antes. Então agora o Lula vai indicar um próximo presidente. Já tá. Já tem especulação dos nomes? Já. Tem 2 caras e uma mulher. Você aposta em alguém? Tanto faz. Pode ser. A CVM é dominada por gente formada em direito. Então eles se preocupam muito com norma e instrução, mas não tem nada de mercado. Pegam no pé com cada coisa idiota. Não, faz parte, é concursado, não tô... Tá. Eles que mais passam. Para quem não conhece, tá? CVM solta instrução todo santo dia. Por exemplo, para mim trabalhar na mesa, eu preciso ter um cara que se olhou hoje de manhã não mudaram a instrução, porque a gente está preocupado em ganhar dinheiro e operar. Sim. Se eu vou olhar todo dia o que eles mudam de norma, de instrução, eu tô frito. Você tem que ter alguém só para olhar isso. Então, para quem não sabe, a gente recebe de manhã, ó. Lá na bolsa me chamava de Fred, não, de manhã. Fred, isso aqui hoje pode, isso aqui não pode, que já mudou. De fundo, quem trabalha com fundo, meu Deus, se não tiver esse negócio, uma retaguarda aqui, muda todo dia, Regina.
A pessoa de direito, eles não têm o que fazer, eles mudam a linha, muda o EO, muda. Agora pode, agora isso aqui não. Trocentas instruções, chama instruções. Instrução é quase uma. Para o pessoal ter uma ideia, tá? Uma instrução CVM É uma atualização de lei, é quase, como se fosse uma lei do Congresso Sim. para o sistema, pro mercado. não, para o mercado de capitais, não para o mercado financeiro. Aí é Tá. Banco Central. Tá, Entendeu ou não? entendi. Vejo tanto temor das instituições com a CVM. Então, o que você acha que vai Só mais uma acontecer? coisinha para a pessoa entender. É. A CVM é do Estado, né? E a SEC americana é privada, tem CEO. E acontecem os mesmos problemas. Para quem acha que se o Sim. CVM for privado, Agora não vai vai- funcionar, o né? cara não vai acertar a proposta, não vai acertar ir para a corretora depois que sai, né? Por exemplo, pega todo mundo que saiu do BC dos últimos 20 anos. Para onde foram? Tá todo mundo em banco, né? Mesmo com quarentena. O Nubank criou um cargo especial para o Campos Neto. Não, É fato, não estamos inventando nada. não, é fato. É. Então, assim, entendeu? É que o órgão regulador fica mal, né? O órgão regulador máximo do mercado de capitais. Manfred, então você acha Desculpa que... me estender. Não, ótimo. Só para a gente amarrar a história Vai. do tarifaço dos 50%, o que você acha que vai acontecer para o Brasil na prática? Assim, eu estava falando aí, você veio bem colocado com o negócio da CVM, para o pessoal saber. O governador do estado de São Paulo, ele mostrou que é um virgem de política. Ele saiu correndo para abraçar. Quem mais toma ferro nesse tarifaço são os produtores de café e principalmente de laranja do estado de São Paulo. A laranja é uma paulada, uma né? tragédia, porque é o seguinte, o Brasil é o maior produtor de laranja junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não consegue fazer a demanda toda. Abastecer, né, o mercado interno. Então, assim, os caras já fazem a plantação de laranja para vender para os Estados Unidos. E assim, laranja não dá para congelar, para estocar. Café, eu não sou especialista de café, mas dependendo do tipo, ainda dá para estocar um tempo, né? Tanto que eu já estava lendo com o pessoal lá não sei como é que chama a confederação, Citro, alguma coisa. E eu não duvido. Eles estão falando que vão jogar laranja fora. Então, eu tonta aqui, tava esperando baixar o preço da caixa de laranja normal, no sacolão. o normal Nada. era jogar no mercado interno. Pois é, mas não Que vão po- fazer, né? Não sei, se jogar no mercado interno, inclusive, aí tem um lado bom. Se para valer, né? Ele assinou a sanção, vamos ver amanhã. Vamos dizer que sim, não volta atrás. Seria desinflacionário, né? Porque, por exemplo, o café, A gente tem tem um subida- consumo alto, né? que tem subido de preço lá fora, né? É. Teria que vender para o mercado interno, certo? Aumenta a oferta. A laranja teria que colocar para o mercado interno. A carne, que é outra dor de cabeça, você sabe que os Estados Unidos está com problema de falta de rebanho. E mesmo assim ele meteu a tarifa na carne. E eles tiveram um problema com o ovo, né? Eles estavam Não, com gripe mas na aviária. carne ninguém sabe. Tá um problema lá, nunca teve cabeça de gado tão diminuta. E lá não são grandes produtores. Então tá faltando carne, eles abastecem pelo Brasil. Então vai subir a carne moída do hambúrguer lá. Eu li hoje, estão pensando em 8, 9%. Que para o americano, para quem não conhece americano, isso custou uma eleição para o Partido Democrata. Não estou falando do pessoal do MAGA. Estou falando dos outros. Uhum. Americano, amigo. O preço da comida sobe, um abraço. Porque Assim, lá não tinha inflação, né? Aí, Agora é que eles estão... lá é as duas coisas que pega. Aumenta o preço de alimento e gasolina. É duas coisas que pega amanhã. Porque lá, como não tem Petrobras, para quem não sabe, eu não estou criticando a Petrobras. Só estou mostrando como é cada lugar. Lá não tem um regulador de preço. Então, se o petróleo sobe, amanhã você já paga mais caro. Se cai, também paga mais barato. Então, o mais incrível é que o primeiro que saiu correndo é o estado que mais perde. São né? Paulo. Junto com Minas Gerais, que o outro também quase ameaçou pro bonezinho lá, o Zema. Que é a de café. Sim. E... Espírito Santo também tem um pouco de café, mas bem menos que bem Minas e São menos, Paulo. mas é Minas São Paulo. Laranja é São Paulo. Sabe o que é interessante, né? A Câmara da Anshan já saiu preocupada. Eu vou dar um dado aqui.
que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil esquece, né? Eu li um dado seguinte: 6.500 empresas americanas compram produtos brasileiros lá. E a coisa mais interessante, né? Apesar da China ser o segundo maior parceiro hoje na balança comercial, 3.900 empresas americanas atuam no Brasil. Ainda é. Não estou falando de balança comercial. Não, sim. Como investidor, ainda é o maior parceiro. A única empresa que está produzindo metal para terra rara É uma hoje empresa americana é aqui, uma né? empresa americana. E as fusões lá no Pará, que descobriram ouro, descobriram outras coisas, são americanas e australianas. E na bacia, que a Petrobras fez leilão, não agora, há um mês atrás, a Chevron participou. E vai participar da próxima. Então, o mais interessante é o seguinte: tirando a quantidade em dólar de balanço comercial, que hoje é a China, passou, são 26%, de negócio, pô, isso aí desde o Getúlio Vargas para cá, mais o JK para cá, Nosso maior parceiro. de negócio, de investimento, são os americanos. Quer dizer, aí você vê que a questão não é econômica, Sim. né? Certo? Então, se o Brasil quiser. Não sei se a nossa diplomacia vai. Não é, ela não tem esse perfil, mas se quiser ser olho por olho, dente por dente, tem vários caminhos, né? Tem muitas cartas aí na manga que o Lula pode pôr na mesa, A né? maior carta na manga hoje, né? É. Há um mês atrás eu tinha outras duas, mas agora tem uma muito importante. São as terras raras. Não vendo mais. Não, porque aqui Pode nacionalizar essa empresa também de refino de terra pode. rara? Pode Não falar, ac- vou estatizar a empresa. Sim, Tchau. eu não acho que vai fazer, mas sim. É, O Brasil. que é importante, Mas devia, né? o que é importante, quem está fazendo a exploração, e o BNDES agora vai entrar com financiamento, já teve propostas, é um número considerável. Porque o Brasil vai construir data centers, totalmente já saindo pelo BNDES, é o seguinte: aqui não tem a questão que tem na China. O investidor a terra raras, por enquanto, pode ser estrangeiro. Mas não a extração, né? Pode. A terra é estatal, Sim. mas a extração não está dizendo que tem que ser nem empresa nacional. Então é o seguinte: eles estão tudo aqui vindo, australianos, americanos, tudo lá no norte. Se falar amanhã só pode empresa nacional, eu não sei se vai. Ou não Ou, pode empresa ou não pode empresa estadunidense. americana. E os Estados Unidos tem um problema grave. E a patente dos medicamentos? A patente do medicamento era o número 1. Agora inverteu. Não, Não. agora tem mais uma. Sim. Tem as terras raras. Não, ou seja, tem dois coringas na manga, então. Tô escurinho na manga. Agora, Ou até mais, né? a patente pega legal. Que é a Pfizer e a Merck. Pega legal. Eles já atuaram aí no bastidor aí. Os prêmios Nobel têm dito que o Brasil deveria ser um o exemplo Paul a ser Krugman. seguido, né? Que nós é que demos a Mas resposta. o Krugman é anti-Trump e anti-partido. Não estou dizendo que ele não está falando besteira, mas. Sim. Agora, sinceramente, pelo histórico desse país aqui desde 1822, acreditar que nós vamos. Você acha que a gente só latiu e não vai morder? Não, acho que pode, mas assim, eu sou descrente porque é o seguinte, e eu não estou falando de partido nenhum. Não, sim. Acreditar que um governo Brasileiro. central brasileiro vai defender interesses brasileiros, é preciso fumar umas 5 cigarros de maconha e ouvir um Bob Marley. Porque, meu, Nem assim, não vai viajar. você já viu, Regina? É Não. mais tua área que a minha. Não é. Hã? Assim não. Não. Que mais tentou defender, não vou entrar na parte polêmica dele, deu um tiro. Que realmente foi pegar, não estou dizendo que o tiro foi só isso, foi quando criou a Petrobras, o monopólio da Petrobras, e tirou todos os estrangeiros.
Chama-se Getúlio Vargas. Não vou entrar na outra parte polêmica do Getúlio Vargas, da ditadura do Estado Novo, papapá. Tirando e do regime militar, mais próximo aí O Geisel. foi o Geisel, quando criou o sistema tripartido do segundo PND. Porque até os militares brasileiros de 20 anos para cá, não, são Você pode falar melhor que eu, né? Eles fazem treinamento nos Estados Unidos para tudo? Não. Estou dizendo assim, eu não estou dizendo, não vou analisar o regime, estou fazendo o perfil. O perfil do militar da década de 70, 80. Compara completamente com os diferente. Não, militar defendendo privatização do setor da energia elétrica. Era inimaginável, né? Inimaginável. E hoje todos eles defendem. Então, assim, nem... Porque os militares É importante mesmo a gente separar as coisas, né? Eu, por conta do nosso grupo lá dos economistas, eu comecei a olhar esse lado de projetamento, enfim, de política, né, econômica e de industrialização dos governos militares. Porque a gente fica muito olhando para as questões do horror do regime militar, da tortura e tal. Mas vamos separar em dois assuntos. É uma coisa só, claro, é o mesmo governo, mas vamos falar especificamente das questões econômicas, de planejamento e tal. Eles realmente tinham uma visão do que eram as questões da economia ligadas à soberania nacional, né? Então, energia, petróleo, telefonia. As pessoas esquecem que era altamente rentável. Satélite, Embratel. Embratel foi privatizado e era extremamente rentável. Olha o pensamento. Pensamento que eu digo nacionalista, não vou entrar. Que é uma sequência, né? Não é só eles, é uma sequência histórica desde a década de 30. Né? Algumas variações, o JK tem umas aberturas para as montadoras e tal, mas foi inteligente. Então, assim, só para o pessoal ter uma ideia, né? O pessoal não sabe que a geração de energia nos Estados Unidos não é privada. Por que será, hein? Não, porque lá é tudo liberal. Mas é o seguinte, geração... A extração de petróleo na Arábia Saudita é feita por quem? Então, mas estou falando de geração... Né? Não, energia elétrica, geração, Sim. o Tio Sam, não é na estatal. mão da empresa privada. Por que será que energia elétrica? Porque é uma questão de soberania, né? Estratégico, né? Mais do que nunca agora com os data centers. Pois é. Você viu o acordo que a Amazon... Você viu que a Amazon está construindo de 3 data centers, uma cidade de data center. Fechou com uma usina hidrelétrica. Você viu a quantidade de energia que ela acertou? Então, veja, a inteligência artificial... vai criar um consumo de energia absurdo, além da mineração de criptomoeda, fora que os data centers é outra dor de cabeça. É outra janela brasileira, que a gente tem uma matriz de geração de energia que quase ninguém tem. Vai indo. Então, o problema é o seguinte, que você é bem mais novo que eu. Quanta janela já viu? A janela foi para o espaço. A janela deu dinheiro, mas o papai não deu nada. E aqui é incrível, né? Aí os caras vão lá e descobrem que tem uma baita reserva de urânio. Sério? A gente tem uma entrevista aqui sobre com Paulo Ramires, que entrevistou o Evo Morales, né? O Evo Morales deu o lítio lá. Sim. As baterias que o Musk foi se quando ele estatizou tudo, aí deram um golpe nele. É o Musk lá metido lá. O Brasil tem lítio também, sabia? Acho que 11% da reserva mundial. É que a reserva da Bolívia é enorme, né? Gente. Olha, eu fico feliz porque a gente, se olhar... Procurem as nossas entrevistas, vocês vão ver que os assuntos se entrelaçam e dá para a gente ter um panorama interessante aí sobre... Tem também com o comandante Robson Farinaso, a gente fez uma live só com ele, e aí ele tem essa visão de soberania com olhar militar também, né? O que ele fala, se quiserem, colocam 2... não vou lembrar agora o nome do
2 porta-aviões ou alguma coisa do gênero apontado para assim, Santos e Rio de Janeiro. Pronto, fecha o porto brasileiro e. Pô, eu vou falar uma coisa Não, pra é que você. ele quer dizer assim, Eu é sei. muito fácil, é muito Lógico que é. fácil, a gente não tem defesa. E outra, a gente... É impressionante, a gente aluga satélite. E que a gente tem As pessoas falam assim, capacidade técnica para construir, os né? caras falam assim, mas para que importância tem satélite? Você não tem a menor ideia. Os Estados Unidos tem satélite, a China, a primeira coisa que fez nos anos 90, construiu seu próprio satélite. O satélite fica ali, sabe onde está todos os minérios, sabe onde está tudo. Monitora E tudo. você tem que alugar. Agora, para consertar, eu não gosto muito dessa palavra soberania. Tá. Talvez o Jarvis goste mais do que eu, porque soberania quer dizer soberano. Eu não gosto dessa palavra soberania porque ela leva para extremos, não é? Eu prefiro, o que eu falei num outro programa, desde a década de 80 para cá, o Brasil nunca mais teve capacidade de planejamento. Seja qual for. Isso é uma coisa que o Elias Jabbour fala muito também. Seja qual for o projeto. A gente discutir, concordo, discordo, Sim. mas não tem nenhum. De 1980 para cá, o Brasil podia dar aula, deu aula para o mundo de planejamento, de 30 a 80, foi o país que mais cresceu no mundo, podia dar aula. E Getúlio e JK fizeram coisas sem dinheiro nenhum. Hoje tem dinheiro e não se faz absolutamente nada planejado. É impressionante como o Brasil desmontou. Seu parque industrial, né? Não, o sistema de planejamento que tinha. E o que jogou para o cemitério toda a eficiência e conhecimento que tinha de planejamento e de articulação para planejamento, tanto de infraestrutura como demais, foi um dos governos que mais amam de paixão, se for para falar de soberania. Chama-se o governo Fernando Henrique Cardoso, que desmontou todo o sistema de planejamento e mandou gente de alto gabarito para casa. Desmontou a articulação que o Estado brasileiro tinha. Né? Nesse livro da Isabella Weber, chinês não é brincadeira, porque os caras estudam, hein? E melhor, eles estudam, aprendem e fazem. Planejam e executam, né? Num dos relatos, depois da virada do Deng Xiaoping, a equipe de economistas chineses veio no Brasil, no final da década de 70, do regime militar, conversar com o Delfim Neto para saber como eles tinham feito o segundo PND aqui. Quer dizer, os chineses vieram aprender qual a nossa como fórmula era o sistema de planejamento. Então, eu trocaria essa palavra que hoje é meio fútil de soberania, que o problema nosso é o seguinte, e esse governo não é diferente dos outros, tá? Não é tudo maravilha não, porque é o seguinte, como todos os outros, desde o Plano Real para cá, é tapar o buraco amanhã. Vai aparecendo as coisas, como é que é? Tá. Aí aparece um outro negócio lá, tá. Por isso que eu fico com a pergunta, mais uma oportunidade de balança de pagamentos brasileiros com esse negócio de terras raras. Pode ser mais um head para daqui 10 anos. Porque, por exemplo, você quer ver uma coisa interessante? Não vou entrar no âmbito da Lava Jato. Criticaram o pré-sal, não é isso? Que absurdo, papapá. Peguem. Hoje saiu o dado da Petrobras. A média é de 3 milhões de barril dia. O Brasil hoje é exportador de petróleo. Peguem a balança de pagamentos brasileira nos anos 70, 80 e meados de 90 e vê a reversão do déficit da conta de petróleo para superávit. Isso é um hedge. As terras raras não vai dar resultado amanhã. Mas se o Brasil fizer direitinho, né? Uma exploração e agora descobrir o refinamento que pode aumentar o valor agregado do PIB absurdamente, que você vira exportador de metal refinado, que é o tal ímã,
Esse ímã aí, se você não tira, não faz nem carro. Pode ser um Red mais um superávit lá na frente. Só que, Resta saber se vai aproveitar. de repente, dá para Deus e o mundo aqui reparte e não vão ver só vamos ver o ímã chinês. Que é o maior Manfred. produtor desse ímã, sabia? Sim. Você entendeu? Então, assim, eu trocaria. E não é planejamento estatal. Só uma coisa interessante. Você precisa ver como o Brasil é criativo. No governo do Juscelino Kubitschek, foi criada a chamada comissão mista. Olha, isso aqui tinha que ser ressuscitado antes de ontem. O que era a comissão mista? Pode ser por outros órgãos, não precisa ser necessariamente como foi na década de 50. Era funcionários do BNDES, BNDE na época, não tinha o S ainda, e setor empresarial. Sabe o que fazia a comissão mista? Juntava os dois para fazer uma análise dos gargalos dos setores, que ia para o plano de metas. As pessoas acham que isso aqui começou de ontem, né? Isso aí é criatividade. Mas hoje os empresários que a gente vê atuando, não com o BNDES, não é isso. Convido vocês a assistirem a entrevista que a gente fez com o Alceu Castilho e o Bruno Bassi, do De Olho nos Ruralistas. Não, mas estou falando, eu sei o que você quer dizer, estou falando assim, o Brasil já foi criativo. Então, mas até o perfil do empresariado também mudou demais, né? Hoje a gente não tem mais quase indústria, mas estou falando assim... Hoje é o sojeiro... Eu não estou falando que tem que ser igual, estou falando que o Brasil já foi criativo. Sim. Quer ver uma outra coisa interessante? Conselho Monetário Nacional. Desde o Fernando Henrique para cá, são 3 membros. É o órgão máximo do sistema financeiro brasileiro, para quem não é o Banco Central. O pessoal aí que faz prova de certificação, CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, papapá. Sempre cai nessa pegadinha na prova lá da Ambima. Não é o Banco Central o órgão máximo, é o Conselho, eles gostam de abreviação, eles não podem nem conselho, CMN, Conselho Monetário. Para quem não sabe, do Plano Real para cá são 3 membros. O presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, que agora voltou, não é mais de Economia, e o ministro do Planejamento, certo? No regime militar, no Geisel, eram 12 membros do Conselho Monetário Nacional. Ó, a visão de um país que vai crescer, se industrializar, de um país que hoje não olha para nada. Como que era? 6 membros do governo, 6 membros do setor empresarial que decidiam o Conselho Monetário. Então era mais democrático que é hoje. Sim. Então já fez coisa. Eu estou falando, não tem que repetir, estou falando. A gente já fez coisa interessante. Sim. Agora, quando você monta um negócio assim, um grupo misto lá, o teu pensamento é diferente, porque o pensamento hoje é déficit fiscal e calor da dívida. O pensamento antes é como nós vamos crescer. É outra lógica, né? Então, você que acompanha, inclusive, os debates lá de rendimentos decrescentes de alguns grupos, que você vê bastante economista, você vê como que é a formação do economista recente, que eu falo de 25, 30, 35 anos. Eles já vêm para falar de déficit fiscal. Ele não é preparado para pensar como que o país vai crescer. E eu, quando estudava economia, era inflação, mas era sempre como o país vai crescer. Mesmo com hiperinflação. Se você entrevistar 10 economistas aqui que você conhece, 9 não sabe te responder como que o país vai crescer. Ele vai dizer o seguinte, o estado da confiança, não é isso? Corta o gasto, acerta o déficit, e aí o dinheiro vem e o investimento vai. Isso não é trabalho do economista. O trabalho do economista é ir lá ver os setores. Não tem mais análise setorial. Posso falar um negócio que eu lembrei agora? Chegando em Santos, sexta-feira, meio-dia, eu vi a realidade. Porque o economista não sai mais da mesinha dele na academia.
Ele acha que o mundo está no laptop. E ao chegar meio-dia, eu falei, tem uma entrada, na entrada de Santos, uma ponte especial para os caminhões entregarem a carga direto no Porto de Santos. O congestionamento dos caminhões para chegar no porto estava na metade da descida da serra. Nossa. Eu olhei e falei assim, A você economia acha vai que os mal, caminhões desligam o motor 3 horas na fila do óleo diesel? Século XXI. Quanto custa diariamente despejar carga para o Porto de Santos desse jeito? Quer dizer, na década de 30, a Sorocabana entregava o café direto na Porto de Santos com trem no trilho. O Brasil é um dos 3 maiores do mundo que não tem rede ferroviária. E os caminhões ficam 4 horas. Quanto custa isso por dia? queimando diesel. Você acha que os caminhoneiros desligam? Então, o economista tinha que olhar para a realidade. Eles não falam tanto em produtividade. O maior porto do país. Manfred, você vai ter que voltar. Retorno de Jedi. Obrigada. Olha, pesquisem o Iarves. Pesquisem mesmo. Pesquisem mesmo, anotem o que esse cara falou e o que ele vem falando e o que está acontecendo, porque ele é que está ditando aí os passos. Começa a levar a sério, né? Não tiraram o sarro do Olavo de Carvalho? Pois é. Então, esse é mais esperto que o Olavo de Carvalho, hein? Pessoal, obrigada a todo mundo que ficou conosco até agora. Se você não se inscreveu ainda no canal, aperte o sininho. Se você gostou da entrevista com o Manfred, curta, comente, compartilhe. Eu queria agradecer também muito o apoio da 121, ao Luiz e ao Arthur, que estão aqui com a gente hoje. Agradecer o apoio do Conrado, da Muti. E, mais uma vez, agradecer ao Manfred, que nos deu aqui uma aula. Não, Obrigada, viu, Manfred? Obrigado. Não, a propósito não é da aula, não. Ah, mas você, uma vez professor, sempre professor, Ah, não. 34 anos lecionando. Infelizmente, micro e macroeconomia. Não, mas as pessoas têm A padrão. Mas tem que entender, Aquela né? que você me vê criticando todo santo dia, eu lá ensinando a padrão. Manfred, obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.